E aí galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui pelo convite do Will de Chile, que ele me fez aí um convite aí no último vídeo dele, perguntando, né, no caso o vídeo dele, foi 5 coisas que ele gostaria de saber antes de começar a treinar, né? No início do treino, né, por assim dizer. E esse vídeo vai ser o mesmo tema. São 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, no início dos meus treinos, né, que poderiam ter me ajudado bastante, que eu vinha descobrir bem depois. Então, quer dizer, eu tive que tomar na cabeça primeiro para depois aprender com o meu erro, entendeu? Então, vamos lá. A primeira coisa assim que eu comecei já treino há 17 anos, né? E no começo nunca tinha não tinha muita informação, vamos dizer assim, né? A net ainda estava iniciando, né? Não tinha esse monte de rede YouTube, canal no YouTube, de Instagram, toda essa galera aí, personal treino também era bem escasso. Existia os profissionais de educação física, mas voltados para musculação era bem poucos, entendeu? E eu comecei mesmo assim por incentivo dos meus amigos, né, que eles me davam toque, os mais velhos, né? E tudo começou por aí, né? Mas como eu disse para vocês, errei também bastante para aprender. E eu acredito que eu tenha muito mais que 5 coisas aí para falar para vocês. O vídeo ficaria muito maior do que. Eu teria muito mais coisas, mais do que 5. Mas eu vou falar 5 mais importantes, porque senão o vídeo vai ficar enorme, vai ficar chato demais. Um vídeo muito comprido. Bom, galera, acho que a primeira coisa assim me que me vamos dizer, prejudicou, né? Entre aspas assim, no início do treinamento foi eu não saber ingerir a quantidade certa de proteína para o meu peso corporal, para ter evolução muscular, né? Então assim, eu comia proteína, lógico, mas eu não sabia da importância, galera, de se comer a quantidade exata. Que nem hoje tem uma média aí, 1,5 grama a 2 de proteína por quilo de peso corpóreo. E eu nunca sabia disso. Então se na época uma, eu tivesse tido essa informação, né? Tivesse tido esse conhecimento antes, eu, com certeza acho que eu teria evoluído mais rápido, entendeu? Teria. Porque assim, sempre o meu peso, no final das contas, ele sempre acabava caindo. Eu não entendia por quê. Treinava bem, treinava pesado tal, mas você vê que o peso sempre. Eu estava sempre ali, estagnado, estagnado. Então, nessa brincadeira, passei mais ou menos uns 2 a 3 anos treinando sem esse conhecimento e eu não entendi por quê. Meu peso não evoluía. Eu sempre pesava na balança e estava mais magro. Eu falava, cara, por que isso acontece, né? Era justamente por isso. Até carboidrato também. Não tinha uma média. Eu comia, acordava de manhã, comia 2 pães lá. Não tinha essa vamos dizer, essa particularidade de comer a proteína, né? Não tinha essa na quantidade exata de carboidrato, né? E isso com certeza foi um grande erro que eu cometi e que você que está vendo esse vídeo, que está iniciando, não vai precisar incorrer no mesmo erro, né? Você já tem a informação, né? Isso que é legal. E galera, bom, o segundo erro, né? Que foi uma coisa assim que eu lembro até hoje mesmo. Como eu nunca tive um professor, né, um instrutor mesmo voltado para musculação, eu comecei numa academia muito antiga, né? Que ela existe até hoje. E não existia professor lá, existia o dono, que nem formado era, então ele passava um treino para você lá, faz aí, você não sabia nem como você estava fazendo, você imitava os mais velhos, então não tinha um instrutor mesmo cadenciado para passar isso aí, entendeu? Então o que ficou muito. Que acho que me prejudicou bastante no meu treino também foi isso. De treinar da minha maneira. Treinar da minha maneira. E esse treinar da minha maneira, né? De repente nesse achar que estava certo, né? Fazendo do meu jeito, né? Então eu achava que estava fazendo certo, mas talvez não tivesse, né? Mas então se eu tivesse tido um instrutor mais experiente, que fosse voltado para musculação, que conhecesse
a base fisiológica do exercício, né? Para me passar uma coordenada melhor, dar uma melhor orientação, eu estaria com certeza num patamar, assim, não acredito que esteja melhor, mas eu teria me ajudado bastante, entendeu? No caminho. É que eu comprava muito revista, que nem eu falei pra vocês, de treino, de revistas que eram da época, né? Porque a única informação há 17 anos atrás aí era realmente revistas, assim, não tinha, como eu falei pra você, não tinha internet, mas tinha as revistas que você comprava na banca, que falava sobre treino, tinha as importadas, as americanas, e tinha alguma coisa de nacional também nas bancas. Então eu comprava, folheava, lia pra caramba e fui aprendendo. Aí com o treino também foi acontecer a mesma coisa. Eu fui aprendendo a treinar com as revistas, com as matérias que eu lia. É lógico, como eu disse pra vocês, passou-se aí uns 3 anos também para que eu começasse a saber exatamente o propósito exato daquele exercício, a execução plenamente correta, né? E, bom, então é isso aí. Então o instrutor seria voltado para a área de educação de musculação, professor formado, acho que com conhecimento, experiência seria bem interessante. Terceira coisa que eu gostaria de ter sabido antes, bom, seria assim a chamada periodização de treino, né? O que seria isso, né? O que eu fazia de errado, né? Eu sempre treinei de uma forma assim, aumentando carga. Nunca me preocupei muito com um treino, fazer um treino mais cadenciado, com mais repetições. Eu me preocupava em pôr carga, era carga. No supino, então, eu era quase que um burrão de carga, vamos dizer assim. Eu me preocupava em sempre, em todo mês, aumentar a carga. Não importasse como, eu estava tentando aumentar a carga. Em outros exercícios também, bíceps. Então, minha meta era, eu tenho que estar mais forte, eu tenho que ser, mês após mês, meses após meses, eu tinha que estar aumentando a minha carga. Então, assim, eu não me preocupava, né, em de repente fazer, que nem eu falei pra vocês, um treino assim com uma repetição mais lenta, né, com mais qualidade. Eu socava a carga, porque todo mundo na época treinava assim. E era o que funcionava, você tem que treinar pesado. Então essa era a condição que eu treinei assim durante um bom tempo, que acredito eu que assim, o Wildo Tille até falou mesmo que ele teve algumas lesões em virtude disso. Eu, graças a Deus, não tive algumas lesões, mas foram poucas. Mas me arrisquei bastante, vamos dizer assim, treinando dessa forma. Então, se eu tivesse sabido isso antes, me ajudaria bastante a evitar, porque tive algumas lesões que eu falei para vocês e de repente com essa informação eu poderia evitar essas lesões. E treinar de uma forma mais cadenciada, fazer uma periodização, treinar pesado e depois treinar com uma série mais leve, com mais qualidade, com uma velocidade, mais slow motion no caso, né, que é uma técnica também, me ajudaria bastante. Bom, o quarto, galera, que eu acho que foi uma coisa também muito importante aí na trajetória aí de treino minha aí, foi que eu não descansava nem um dia da semana. Eu vou explicar para vocês. De segunda a domingo, essa academia que eu comecei a treinar, ela não fechava. Ela abria de segunda a domingo. E galera, vocês podem não acreditar, mas eu treinava de segunda-feira até domingo. Quer dizer, não existia um descanso para mim, para o meu músculo descansar, para o meu corpo se restabelecer. Simplesmente não descansava. Era dia após dia treino pesado. E assim, é um absurdo eu até falar isso aí. Hoje eu sei que realmente é errado. Porque a gente cresce realmente é no descanso. E eu nunca tive essa informação, galera, que é no descanso realmente que você otimiza as suas energias, que você descansa, que você faz a reparação tecidual, muscular. E eu não tinha completamente noção disso. É o que nem eu falei pra vocês, eu chegava no domingo, eu fechava minha mão assim, eu tava com tanta dor aqui, ó, no meu antebraço, porque realmente estava já num overtraining, entendeu? Eu só não tive os sintomas mais graves, né, que são insônia, né, perda de apetite, que é muito comum, é do overtraining, mas
as dores assim em articulação, punho, eu achava que era normal. Eu falei, isso é do treino, entendeu? E na realidade estava com excesso de treino nas minhas articulações, entendeu? Eu estava sentindo já um desgaste e meu corpo simplesmente não conseguia reparar. Então eu sentia essas dores e eu achava que era normal. E só depois eu vim a entender que o descanso é um dos pilares do crescimento muscular, assim como o treino, a alimentação, a dieta. Então é até meio engraçado agora, né? Que eu já sei disso, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu, quanta cagada que eu fiz. Mas você entende? Não era, foi culpa minha. Talvez tenha sido culpa da minha ignorância, assim, mas como eu disse pra vocês, era mais difícil a informação. E é que nem eu falei, a gente ia pra treinar. Não tinha uma cartilha, não tinha um ensinamento, pô, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, esse foi um erro muito comum, muito. Acredito que eu, graças a Deus, não tenha tido nenhum problema mais grave, mas você treinar de segunda a domingo, também eu era mais novo, né? Era mais jovem e tal, a recuperação também é mais rápida, mas foi um grande erro meu. Bom, galera, o quinto, né? O quinto, acho que é a quinta coisa aí que eu gostaria de ter aprendido, né? Seria, galera, bom, esse eu acho que talvez muita gente aí vai achar que não é uma dica lá muito boa, né? Mas pra minha genética, pra minha evolução muscular foi muito importante. Eu não fazia, galera, esse fracionamento de refeição. Que eu vou dar um exemplo pra vocês? De comer de 3 em 3 horas. Eu não tinha isso, entendeu? A alimentação pra mim é assim. Eu acordava de manhã, que nem eu falei pra vocês, e comia um monte. Sem saber o que estava comendo. Eu comia o que tivesse. Aí no almoço, eu não ia comer mais nada. Do café da manhã até o almoço. Totalmente errado. Ficar muitas horas sem comer. Aí na hora do almoço eu comia muito. Mas vocês não têm noção. Eu trabalhava numa empresa, eu acho que eu comia uns 2 bandecos daquele, bandeja de divisórias assim. Eu comia umas 2 vezes. Mas comia muito. Então eu ficava estufado assim a tarde inteira. Então eu não conseguia comer nada. Porque eu já estava com muita comida. Então eu passava da hora do almoço até a hora sei lá, até às 6 da tarde sem comer nada. Só antes que eu ia comer uma fruta aí, eu comia alguma coisa aí na parte da tarde, mas nada assim, não carboidrato para ter uma reserva de energia para treinar. Então assim, aí depois eu saía do treino e às vezes batia um shake de proteína, né? Com whey, hipercalórico também, mas jantava e no outro dia a mesma coisa, entendeu? Então assim, eu não tinha esse costume de levar minhas marmitas, de saber exatamente a quantidade que eu tinha que comer, fracionar mais, né? Então, assim, comer uma grande quantidade, ficar estufadão, ficar com o estômago cheio, essa que era a minha prioridade, comer muito em cada refeição. Então, é isso que eu digo para vocês que é uma coisa errada. Você precisa fracionar suas refeições mais vezes para que você possa ingerir mais nutrientes e a absorção do alimento ser melhor. Porque se você come uma refeição muito grande, com muita proteína, com muito carbo, com muita coisa, teu corpo não absorve tudo naquela refeição. É isso que você tem que entender. Por isso que é importante a gente fracionar de 3 em 3 horas, né? Essa refeição para que fique melhor, que o seu corpo consiga absorver melhor, entendeu? Então, galera, eu vou fazer um convite aqui para 3 pessoas para fazendo um vídeo com esse mesmo tema, né? São 3 pessoas assim que eu comecei a treinar, que eu me incentivei, né? Que eu acompanhei o trabalho deles e desde o início, né? Eu falei para vocês os meus treinamentos, que seria o Valdemar Guimarães, né? Que eu li muitos artigos dele no meu início dos meus treinamentos e aprendi muita coisa também com os livros dele, né? E também o Paulo Musi, que também é praticamente ali, acompanhei alguns trabalhos dele, muitos artigos dele, né, em revistas assim, sobre treino, né, sobre dieta. E o Eduardo Corrêa, né, que eu vi ele assim, júnior, né, nas categorias júnior aí, e aí conseguiu chegar hoje no Mr. Olympia. Então realmente assim, é bem interessante a história do Eduardo Corrêa, né?
E eu gostaria de saber dele, né, na forma desses vídeos mesmo, com esse mesmo tema. Então são esses três aí que eu tenho mais assim, que eu tenho mais curiosidade em saber, né, da vida, né? Porque eles já são de uma época bem mais remota, né? No início da internet, vamos dizer, até antes, né? Então é isso, galera. Se vocês puderem aí, então, dar esse toque aí pra eles aí, dar essa ajuda aí pra mim aí, pra divulgar isso aí pra eles, chegar até ao conhecimento deles, né? Sobre esse vídeo, sobre esse tema. Eu agradeço aí quem tem contato aí, que pode fazer isso aí por mim. E é isso aí, galera. Então, se vocês gostaram desse vídeo aí, compartilhem, dê seu like e se inscreva no canal também. E espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, galera. Até a próxima, então. Tamo junto.